Olha só, pessoal, nesse vídeo aqui, hoje é dia 15 de setembro de 2025, eu não vou falar só do que eu acho que deve acontecer com o Bitcoin no dia de hoje, eu vou falar um pouco da leitura do que eu acho que deve acontecer com o Bitcoin nas próximas semanas, nos próximos meses, embasado aqui na leitura de análise técnica, né, e no próprio Price Action, a gente analisando apenas a estrutura do preço. Dá uma olhada aqui no gráfico diário do Bitcoin, vocês vão perceber o seguinte, nos últimos meses, né, o preço desenvolveu uma força, né, o Bitcoin, ele se comporta com ciclos muito parecidos, né? Olha que interessante isso daqui. Eu vou até tirar um pouquinho mais do zoom para vocês perceberem isso aqui, né? Se a gente for pegar o Bitcoin lá de 2000, período pós-pandemia, né? 2022 em diante, o que acontece com o Bitcoin? Ele vem, sobe, aí ele rompe estruturas anteriores ali para a esquerda, ó, topos anteriores são rompidos, e quando isso acontece, o que acontece com o Bitcoin? Ele entra numa onda de correção, que foi o que aconteceu aqui, né, em 2024, ó, correção, 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 quebrou esse aqui, beleza, subiu de novo, quebrou estruturas de alta, aí vai vendo que ele deixa essas regiões aqui, ó, de gatilhos, ó, esse topo aqui. Quando o Bitcoin renova essa máxima, o que acontece de novo agora em 2025? Ele entra numa onda de correção também. Entrou numa onda de correção, chegou lá na mesma região do gatilho do topo anterior, ó, que é a mesma coisa que ele tinha feito no ciclo de 2021 em relação a 2024, o que acontece com o preço? Entram os compradores em ação. E aí o preço renovou novas máximas de novo. E o que tem acontecido com o Bitcoin aqui novamente? Nessa última correção que ele fez, após essa alta, a gente tem justamente essa região de gatilho, topo anterior. Né? Então a gente tem aqui o Bitcoin fazendo uma correção, ó, uma correção. Opa, desculpa, coloquei errado aqui. Deixa eu apagar. O Bitcoin fazendo mais uma ondinha de correção aqui, ó, tocando nessa região, e igualmente aconteceu em outros ciclos, e aí os compradores aparecem. Pois bem, é aqui que eu quero focar a minha análise com vocês, né? Já mostrei para vocês que os ciclos do Bitcoin está muito repetitivo, né? Com as ondas de correção, olhando para a esquerda, para as estruturas de pivôs, de máximos de pivôs anteriores, já que a gente está numa tendência de alta. Então, o que deve acontecer no micromovimento aí para o dia de hoje, né? Dia 15/9, entre hoje e amanhã, né? Nas próximas horas. A gente deve ver o Bitcoin subir um pouco mais. Reparem que aqui nessa região aqui, ó, nessa região aqui de máximas, a gente tem um desbalanceamento muito forte do preço, né? Vou pintar isso aqui de verdinho, porque o que a gente tem ali é uma região de oferta compradora, que é boa para vendedores, né? Então, beleza. Então, vamos voltar aqui no 15 minutos, já que a gente está falando de micromovimento para hoje. Reparem que o que está acontecendo aqui, ó? Essa estrutura, vou tirar aqui um pouquinho do zoom, essa estrutura dos últimos 3 dias, ela é uma estrutura importante de distribuição. Nessa estrutura aqui, ó, estrutura interessante aqui de distribuição. Nessa estrutura aqui de distribuição, nós temos o preço que capturou a oferta compradora, foi lá, opa, ficou mais caro um pouquinho, os vendedores realizam. Quando os vendedores realizam, eles voltam aqui para os fundos anteriores e não permanece, né? O preço não permanece abaixo da estrutura. Por quê? Por que um mercado que vendeu tão caro assim não se aproveitou para dar sequência ou para dar fluxo nessa venda? É no mínimo de se estranhar. Então, quando a gente vê o preço, ó, volta e acontece aqui o que a gente chama de falha de pullback, a gente tem uma grande probabilidade ou possibilidade do preço voltar para novas máximas. Primeiro da distribuição, né? Dentro da distribuição, vou dar uma dica para vocês, nós temos aqui a região de equilíbrio, né? O mercado ele se movimenta entre máxima, mínima e 50%, né? Então, essa região aqui do Bitcoin, no 115.760, aquela região ali, é uma zona de atratividade, porque é uma região de equilíbrio do preço. Assim como, se eu trouxer uma FIBO dessa mínima para essa máxima desse pivô, ele vai estar justamente na mesma região de equilíbrio ali do preço. Então, existe uma possibilidade de a gente ver o preço fazer isso aqui, ó, volta para essa região do 115.761, né? Aqui ele vai sentir um pouco, né? Porque, poxa, aí o preço, aquele é uma região de resistência, mas eu não acredito que seja suficiente. O máximo que ele pode fazer voltar é o fundo dessa distribuição para voltar para essas máximas. Então, esse movimento aqui hoje para o Bitcoin, esse movimento hoje, ele é muito, muito possível, né? E faz total sentido de acontecer. Um outro cenário que poderia acontecer para o Bitcoin é um cenário onde ele fica um pouquinho mais lateralizado aqui na região onde ele está, né? Fazendo algum movimento assim, um pouco mais lateralizado, e depois ele vai subindo, fazendo aqui ondas de impulsão um pouquinho mais tímidas, né? Até chegar naquela região de topo. Isso aqui é um outro cenário, tá? Para o Bitcoin, que eu acredito também ser possível, né? Não seria um cenário tão elástico assim, o preço subiria aí de forma mais gradativa
até chegar naquela região de máximo lá. Então fiquem de olho, hoje dia 15/9, esse é o melhor cenário. Glauco, que venda no Bitcoin? Eu posso vender? Eu só pensaria em venda no Bitcoin se de fato ele romper esses fundos aqui e usar esses fundos como resistência. Aí aqui seria um bom ponto onde o preço está um pouquinho mais caro para vender. Mas não é isso que eu imagino. Mas se acontecer, a gente, na nossa comunidade, nós temos lá o Previsão de Alvos, que eu passo para vocês essa atualização. Não tenham dúvida disso, tá bom? Tá? Então aqui a gente teria o nosso cenário A. Cenário A. Vamos colocar aqui A. E aqui do ladinho nós temos o cenário B. Os dois são cenários de alta, mas as movimentações são diferentes, tá? E no macro movimento, igual que você falou, que você iria falar sobre isso também. Bom, no macro movimento, o que eu imagino para o Bitcoin é o seguinte. Deixa eu ver se esse layout aqui, deixa eu apagar esse outro layout, fica mais fácil a gente falar sobre isso. Então, ó, no macro movimento, se a gente for olhar lá nos 60 minutos, pegar um fractal um pouquinho maior, a gente vai perceber o seguinte, né? O topo do Bitcoin, a última alta que o Bitcoin teve, tá lá na região, vamos marcar aqui, ó, lá na região dos 124.518. Lá foi no dia 13 de agosto, isso aconteceu com o Bitcoin. Beleza. No dia 13 de agosto, ele desenvolveu aquelas ondas de correção que eu falei para vocês, né? O preço corrigiu, ó, corrigindo aqui em canal, mais ou menos aqui nessas regiões aqui, ó. Corrigiu em canal, quebrou essa estrutura de canal e está subindo. Deve acontecer com o Bitcoin justamente esse movimento aqui, ó. Este movimento aqui, ó, ele deve acontecer com o Bitcoin, né? O preço ele vai subindo aqui, ó, usando essas regiões aqui como resistência, como suporte, desculpa, até ele alcançar aquela máxima. Então, esse movimento é o que deve acontecer com o Bitcoin nas próximas semanas, né? Vamos botar mês, porque tá vindo, o que tudo indica, né? Olhando lá para o tempo gráfico diário, é que tá vindo uma alt season aí. Tá vindo existe uma previsão que se o Bitcoin conseguir, principalmente, ó, se a gente ficar de olho aqui, ó, máxima histórica do Bitcoin para cá, o preço está sentindo aonde? Região de equilíbrio, 50% do movimento, os 115.874. Então pega a visão seguinte, na hora que o Bitcoin, ele rompendo essa região aqui do 50% de toda esse pivôzinho de baixa com captura de oferta, ó, gente, isso aqui, ó, é captura de oferta, né? Isso aqui são ordens de venda, ali é combustível para compradores. É isso que vocês precisam entender. A análise técnica e o price action não são difíceis de entender. Às vezes você quer complicar algo que é muito simples. Então, aqui a gente tem oferta vendedora. Se eu tenho uma estrutura que eu já mostrei para vocês que ela é compradora, é normal que todo comprador ele queira comprar mais barato. Então, esse ponto aqui foi um ponto de alvo. O mercado já deu alvo aqui na região de equilíbrio. Então, duas coisas podem acontecer aqui no macro movimento. Ou esse preço volta aqui para capturar um pouco mais de oferta, né, fruto de desbalanceamentos aqui de outros candles, para depois subir, ou ele já sobe. O fato é que na hora que esse preço começar a trabalhar acima dos 115.874, que é justamente essa região que está aqui com essa linha vermelha, ó, deixa eu tentar puxar minha tela para cá para vocês verem, ó. Na hora que o preço começar a trabalhar acima, pronto, aí ninguém segura ele. Ele deve voltar justamente para aquela região de topo. O preço ele se movimenta entre máxima e mínima 50%, ele vai chegar lá naquela região de topo. Chegando naquela região de topo, e aí, Glauco, chegou naquela região de topo, como é que a gente pode projetar um alvo bom? Seguindo um conceito muito simples aqui de amplitude de mercado, a gente tem, por exemplo, essa onda que aconteceu de abril até junho. Então, essa onda aqui, ó, onda de alta no Bitcoin. Se nós pegarmos essa mesma onda de alta aqui e projetarmos a partir da correção seguinte, a gente já tem um alvo, ó, muito interessante. Já tem um alvo muito interessante para o Bitcoin no 136 mil. 136 mil bola, né? É um alvo extremamente estratégico para o Bitcoin. Guarda esse alvo aí para vocês, que ele rompendo esse topo aqui, ele tem muita chance de ir lá. Assim como se nós pegarmos essa outra onda de impulsão que houve no preço aqui, ó, desse fundo para essa máxima, e a gente colocar nesse fundo aqui, ó, anterior de correção e projetar, a gente também vai ter um alvo lá na região dos 132 mil. Então, esses dois alvos de baixa aqui para o Bitcoin, nas próximas semanas, meses, eles são muito factíveis. Se nós formos olhar de um jeito mais macro, né, pegar uma onda maior, a gente tem aqui, ó, mais uma onda de impulsão depois daquela onda de correção, e a gente projeta isso aqui na correção seguinte, no fundo da correção seguinte. Olha onde é que está a região de alvo lá, ó, nas mesmas regiões dos 132 mil. Então as coisas começam a fazer sentido. Então a minha leitura é que nas próximas semanas o Bitcoin deve encostar entre os 132 mil e os 136 mil. Isso deve acontecer agora no final de setembro, começo de outubro. Essa é a minha leitura. Eu não pensaria em montar posições de venda no Bitcoin
Bitcoin a longo prazo, por exemplo, enquanto o preço não estivesse trabalhando ali abaixo daquele fundo anterior gerado. Para mim, isso aqui pode ser só indução, aí caiu, você pode aproveitar para comprar mais barato, para a galera que faz swing trade, né? A análise do day trade eu já fiz, né? Aquela primeira análise é para o day trade no dia de hoje. Para a galera que gosta de montar posições, caiu aqui, é uma oportunidade de comprar mais barato e ir montando as suas posições, tá bom? Beleza? Então, vamos ver, o tempo vai dizer, essa é a minha leitura para o Bitcoin aí para os próximos dias.